Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Bate-Papo com Fintechs, uma série que começou uns 3, 4 anos atrás. Já passamos de 100 episódios e que foi ganhando um formato bem bacana, porque além de fintechs, a gente também traz sempre players desse universo, né? Fornecedores de solução, seja uma solução mais voltada a serviços, seja soluções também na parte tecnológica. Hoje é um episódio que vai ter uma solução que vai ajudar muita fintech por aí. Primeira coisa que queria agradecer a participação desse nosso convidado. A gente já vem fazendo uma parceria há algum tempo e aí não teve como não convidá-lo aqui para fazer esse bate-papo aqui com a Fincat. Estou falando do Caio Silva, ele que é founder na FCX. Caio, primeiramente, brigadão por estar aí participando conosco. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso, porque a gente vai falar de um assunto que virou uma dor, né, de muitas empresas de tecnologia. E queria começar justamente pedindo para você falar um pouquinho dessa sua trajetória até justamente chegar esse momento de ser founder na FCX. Fala, pessoal da Fincat, fala, pessoal aí que está assistindo esse bate-papo, Vitor, né, que a gente já se conhece há um tempo. Queria dizer que é um grandíssimo prazer poder estar aqui com vocês, né, conversando. Uma ideia sempre muito legal, né, poder falar sobre esse tema, né, falar sobre a solução da FCX e, além disso, falar sobre o tema que ela aborda, que é exatamente mitigar fraudes, riscos, né, questão de inadimplência de crédito, mas também inadimplência no débito, no pagamento, que pouca gente sabe, né? Geralmente só o founder da fintech que sabe que sofre com fraudes nesse setor, né? Bom, falando um pouco sobre a própria FCX, né? A FCX ela começou de uma forma muito despretensiosa. Ela não era para ser uma empresa. A ideia não era para ser uma empresa. Ela começou como um artigo científico, né? Então, resumindo, no geral, eu estava fazendo algumas observações logo após ter concluído o doutorado, né? Eu falando rapidinho da minha formação, eu sou formado em comunicação, tenho um mestrado em sociocomunicação e um doutorado em linguística aplicada, que é um ramo também da comunicação, né? Então é cada vez mais profundo nesse setor. E eu trabalho no setor financeiro já há algum tempo, trabalho nesse setor de análise de fraudes e análise de golpes e tudo mais. A gente basicamente ensina a, as IAs a identificar comportamentos anômalos, porque eu sempre comento com o meu time, né, que as IAs são inteligentes, mas os golpistas são muito criativos. E é papel nosso entender como eles fazem para ensinar a máquina para que aquele golpe não se repita, né? E isso acontece bastante. São realmente pessoas muito criativas por trás, né, de golpes complexos que envolvem engenharia social e tudo mais. E a gente tem que estar sempre um passo à frente. Observando isso, estudando, trabalhando, foi-se chegando a uma ideia de que nos últimos 10 anos, né, é inegável, startups fintechs, né, como o Banco Neon, como o próprio Nubank, como o PicPay, que nos últimos 10 anos fizeram uma grande revolução. Então, se a gente pegar em 2014, como que você tinha que fazer para pagar um boleto? Eu, em 2014, como que eu pagava um boleto? Eu imprimia em casa, né, numa impressora em casa, ou tinha que ir num lugar que tinha uma impressora, alguma empresa, você pagava lá R$ 1, R$ 2 para o cara imprimir. Aí você ia numa casa lotérica, você ia numa Casas Bahia da vida, um lugar que aceitasse, aí você tinha que sacar o dinheiro para daí pagar o boleto, levar um tempo e tal. E de 10 anos para cá tudo mudou. Não só pagar um boleto, mas você pode pagar por Pix, você pode pagar. Tem muitas contas que eu pago de madrugada, às vezes, que eu acabo lembrando. O cara sonha com a conta e acaba lembrando, né? Fala, ai meu Deus, esqueci de pagar tal coisa. E consegue pagar na hora tal. É uma grande revolução na parte de pagamentos. E me veio essa ideia na cabeça. Poxa, a juventude, né, mudou muito a forma de lidar com dinheiro, né? Os jovens hoje, quando eu tinha 14 anos, eu não tinha cartão de crédito, de débito, né? Eu fui ter meus primeiros cartões com 18 anos, 19 ali, quando eu comecei a trabalhar mesmo.
de carteira assinada, tudo. Hoje os jovens, eles têm cartões, eles têm o cartão no celular, no Apple Watch e tal. Então, a relação com o dinheiro, a economia doméstica para os jovens em relação ao pagamento mudou. Mas a estrutura de análise de crédito é basicamente a mesma que foi fundada lá no final dos anos 80, né? Com aquele conglomerado de empresas que gerou a Serasa, que gerou a Boa Vista Crédito, que gerou o SPC, e a arquitetura continua a mesma, né? Há uns anos atrás, a Serasa lançou o Serasa 2.0, que foi a adição de Big Data à análise, ficou um pouco mais preciso, mas o problema não era o combustível do carro, era a arquitetura do motor. Então, eu fiz essa pergunta. Se a nossa relação com o dinheiro, com o débito mudou, por que a nossa relação com o crédito não muda? Essa foi a primeira pergunta que eu comecei a fazer. Falei, cara, se o Brasil aceitou mudança de débito, talvez ele aceite uma mudança de crédito. Mas a gente tem que começar do zero. A gente tem que pegar um papel em branco e começar uma nova arquitetura por completo de análise de crédito. Pois bem, vamos lá. Como vamos fazer isso? Bom, todo analista de dados, né? Eu trabalho com business intelligence há muitos anos, tal. Todo analista de dados sabe que a obtenção de dados ela ocorre por duas fontes, né? Fonte primária, que é você coleta por si só, como grandes empresas aí, Google, Facebook, Apple, enfim, né? Amazon, OpenAI, que fazem a própria coleta dos dados, ou empresas que trabalham com dados secundários, que compram dados dessas empresas ou que pagam valores para obter ou que puxam de fontes já próprias. Só que isso é muito mais caro, tem uma grande estrutura para tudo. Eu pensei, cara, a gente tem que fazer uma ideia enxuta, porque eu já tinha vindo de uma startup que ela acabou não dando certo exatamente por causa dos custos exacerbados para tirar do papel. Era muito caro tirar do papel. Muito legal, Caio. Eu acho que até enquanto você estava falando, eu já tinha separado aqui essa questão dos fraudadores, né? Acho que é muito interessante no mercado financeiro que a gente vê duas coisas crescendo, uma muito boa, a outra, infelizmente, não tão boa, mas aproveitando dessa, né? Que é a tecnologia como uma solução para o usuário. Você colocou muito bem casos de contas digitais, plataformas de crédito, pagamentos, por aí vai, mas justamente abre brechas, essa tecnologia abre brechas para golpes, fraudes, vazamento de dados, toda essa parte que a gente gostaria de não estar falando. Mas a história da humanidade sempre teve os dois lados, né? Exato. E é muito legal soluções trazendo isso. Até para passar para o pessoal de casa, 2024, a gente tem um número de 10,1 bilhões de reais em golpes, aumento de 17% em relação ao ano de 2023. E Pix, uma novidade, 2020, 2021 começa a aparecer, né? E também é um dos objetivos maiores. Então você vê até os reguladores criando formas de tentar mitigar esses golpes, né? O Banco Central restringindo horário, agora mais recentemente de ter o dispositivo autorizado, né? Então até seguindo nesse aspecto aí que você estava comentando, dados é um alvo muito grande, né, dos golpes e das próprias transações financeiras, ou até pegando aspectos maquiados, né? Vou até comentar um caso recente, sempre gosto de trazer o pessoal de casa. Esses dias um amigo mandou um link falando que ia ter um show do Elton John em outubro aqui no Brasil. Eu achei estranho porque eu falei, pô, o Elton John, acho que ano passado, retrasado, falou que ia parar de fazer show. Ele ainda grava músicas, tudo, mas ia parar. E achei estranho que, pô, ainda mais uma turnê vindo pro Brasil. Aí ele me mandou o link, eu fui ver, era um link que parecia uma plataforma de ingressos normal. Tranquilamente a pessoa consegue criar qualquer evento lá, só que daí justamente na parte de pagamentos estava algo que era só Pix ou crédito à vista, e algumas questões estranhas. Aí fui ver, justamente era um evento falso, era um golpe, sim, né? Sim. Então, queria que você comentasse que em casos como esses, né, por que eles ficam mais frequentes, né? E mais do que isso, então, como uma tecnologia como que vocês estão trazendo consegue ajudar a solução? Porque você pensa, por exemplo, a plataforma de venda de ingressos, a culpa não é dela. Qualquer pessoa pode criar lá um evento, né? Mas depende como que eles podem começar a ajudar o usuário, porque daí muitas vezes quem vai ficar com a má fama é a plataforma. O usuário vai falar, pô, caí num golpe na plataforma XYZ.
é culpa dela. Mas faltou alguma barreira aí para evitar uma coisa como essas, né? É uma ótima pergunta, Vitor. Até trazer um dado também importante. Em 2023, aconteceu um dado extremamente alarmante, que foi a primeira vez na história do Brasil em que o golpe, né, o roubo de celular, ou o golpe, ele superou o assalto. Ou seja, estava mais vantajoso para criminosos roubar o Pix, pedir o Pix, né, roubar celular, fazer roubo de dinheiro dessa forma, do que realizar assalto à mão armada. Isso foi a primeira vez na história do Brasil. Então, toda vez, isso é inerente a qualquer tecnologia. A tecnologia, ela traz acessibilidade, ela inicia-se muito cara, ela vai baixando o custo, com o baixar do custo, ela vai tornando-se mais acessível, com a acessibilidade, ela vai gerando essas barreiras de segurança, né? Vão abrindo-se os portões para as ovelhas e para os lobos também, travestidos de ovelhas ali. Então, é exatamente o trabalho que a gente tenta mitigar, porque muitos desses golpes, eles não são como um assalto, uma coisa onde a pessoa realmente luta contra. Muito pelo contrário, é muita engenharia social envolvida e a vítima do golpe, ela faz a transferência de forma voluntária. Então, para o banco, para a bandeira, para o meio de pagamento, para todo o arranjo, a transferência não foi fraudulenta. A transferência foi completamente correta. A transferência não houve fraude. Não houve fraude na transação. Houve um golpe social de uma pessoa a outra que, né, conseguiu ali manipular aquela pessoa. Então, por isso que é tão difícil fazer esse tipo de trabalho. E pensando nisso, exatamente, pensando não nos milhões envolvidos para tirar a fraude, né, para mitigar as fraudes envolvendo o sistema financeiro, o sistema os arranjos de pagamento, né? Eu, como trabalho dentro do sistema de pagamentos ali, eu sei que tem muito dinheiro envolvido para vários ecossistemas de tecnologia para mitigar isso, mas e a parte social? Como é que fica, né? Então, a FCX surgiu exatamente para trazer uma arquitetura de análise de crédito baseada em arquétipos de pessoas, para entender, primeiramente, como uma pessoa age e, com base nisso, você conseguir compreender como uma pessoa vai agir, como ela tende a agir. Em palavras simples, para o pessoal que está nos acompanhando, se um indivíduo ele tem um histórico de ser uma pessoa muito estressada e você vai colocar aquela pessoa debaixo de estresse, quantos minutos vai demorar para ela ter um surto, para ela ficar com raiva, para ela quebrar alguma coisa, quebrar um copo, quebrar um vidro? Se você coloca uma pessoa muito serena na mesma situação, qual é a chance dela gerar esse mesmo surto, né? Obviamente, a pessoa serena, ela vai ter uma chance muito pequena, já a pessoa mais estressada, é quase que 100% que ela vai gerar aquilo ali. A gente chama isso de inferência preditiva, né? Você inferir um comportamento do futuro, você tentar prever um comportamento do futuro com base no comportamento presente. Para a audiência que está nos acompanhando, achando que isso é uma coisa muito complicada, muito pelo contrário, a gente vê isso todo dia na previsão do tempo, por exemplo. Como é que eu sei que vai chover amanhã? A gente analisa o movimento das nuvens, né? Várias umidade, densidade, né? Altitude barométrica, atmosfera, e tenta compreender daqui a uma hora onde aquele grupo de nuvens ali de chuva, onde que aquela massa de ar quente vai estar em uma determinada posição. Então, o serviço da FCX, né, o artigo da FCX começou teorizando isso, teorizando essa possibilidade. Mas aí faltava o grande, o que a gente chama de data source killer. Fala, tá, mas de onde você vai puxar esses dados? Pois bem, esse era o grande problema, né? E na época eu estava fazendo um trabalho, eu moro eu moro em Curitiba, tá? Aí para o pessoal que está acompanhando, eu tinha que cruzar a cidade inteira, eu tinha que cruzar da zona sul da cidade para a zona norte. E no cruzar da cidade,
Eu ia pensando e olhando pela janela do carro, refletindo, e eu percebia que na zona sul da cidade, tudo tinha como é uma área mais pobre, uma área mais desprovida de renda, as coisas são diferentes. Os carros são mais velhos, são mais simples, as ruas são mais esburacadas, os cachorros são mais vira-latas, né? As pessoas, elas usam roupas diferentes, roupas mais simples. À medida que você vai se aproximando do centro, dos bairros mais nobres, todas essas nuances vão mudando. Os prédios vão ficando mais luxuosos, os carros vão ficando importados, os vira-latas vão virando border collies, entendeu? Eu olhei para aquilo ali e eu estava conversando, né, com alguns colegas e tudo mais, e um amigo super feliz comentou comigo que ele nem sabia desse artigo, ele comentou que ele estava começando como corretor imobiliário. Ele falou, Caio, nossa, é incrível a diferença de preço para a localização de uma casa para outra. Eu olhei para aquilo e falei, cara, tá aí. Se ao invés de eu analisar o indivíduo, eu analisar o derredor do indivíduo, eu posso inferir muitas informações. Ou pelo menos pode ser um começo, né? Eu falei, eu acho que dá para tentar. Ao invés de eu, vamos dizer, ao invés de eu grampear o telefone do cara, fazer ele baixar um app para eu pegar todos os dados KPIs do cara, e se eu olhar o derredor da rua dele, e se eu analisar o bairro dele? São dados públicos, dados mais fáceis, que a gente consegue de forma mais rápida. Sinceramente, no começo isso era uma teoria, então eu não tinha certeza se ia funcionar. Convidei alguns amigos que viraram meus sócios na FCX para a gente poder testar isso. E o resultado foi incrível. A gente imaginava que ia ter um sucesso ali de 40%, 60% de precisão, e a precisão batia mais de 90%, 92%, depois 95%, 97%. Era uma coisa inacreditável o quanto que observar o derredor da pessoa, comparar com a idade, com mais algumas outras informações cadastrais, que a gente chama um processo de dataless, que são utilizar poucos dados, né? É inacreditável como isso gera um perfil de crédito extremamente preciso, não somente para a atualidade, mas para o futuro desse indivíduo. Então a FCX conseguiu desenvolver um produto, inicialmente para análise de crédito, que ele funciona para a atualidade, para o hoje, e ele faz uma análise de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses, que é 1, 2, 3 anos, né? Então, a gente conseguiu fazer esse tipo de coisa. E quando a gente viu que isso era possível, ali eu falei pro pessoal, gente, eu acho que essa teoria virou uma ferramenta, essa ferramenta pode virar um produto. Vamos começar a trabalhar em marketing, em imagem, para transformar isso aqui num produto? E assim, a FCX foi nascendo aos poucos, e é em cima dessa teoria que todos os nossos produtos funcionam. Então, até para finalizar, hoje nós temos 2 produtos, basicamente, que funcionam. Um é o FCX Score, que eu acabei de explicar, e o outro é o FCX Trust Advisor, que com essa mesma técnica, para fintechs de pagamento, né, e para outros tipos de empresa, a gente consegue analisar 2 métricas, de 0 a 100%. Qual é a chance daquele indivíduo sofrer algum golpe na sua empresa, na sua plataforma, no seu processo de compra, e qual é a chance dele cometer um golpe utilizando o seu produto. Então pensa você aí que está me ouvindo, fintech de pagamento. Qual é a chance do João da Silva sofrer um golpe na sua ferramenta? Ele vai dizer 50%, 40%. Aí agora, qual é a chance desse fulano cometer um golpe? Utilizar a sua fintech para cometer um golpe? Esse a gente acredita, né? O Trusted Advisor é um nosso app killer, que ele foi o segundo, né? Ele é o filho mais novo ali, ele é o caçula, mas ele foi o grande diferencial e que serve não só para empresas que mexem com crédito, empresas que mexem com débito também, fintechs que mexem com pagamento, mas para empresas no geral, né? Então a gente atende vários e vários setores, empresas que querem analisar risco com cliente, risco de análise de fornecedor. Cara, não conheço esse fornecedor. Eu vou jogar um dos dados dele na FCX, eu quero ver se ele vai me passar um golpe ou não, porque o meu produto é muito valioso, ou porque eu não quero ir para a justiça, não quero ter problema com um contrato futuro.
Então, a gente atende uma gama de empresas, incluindo, obviamente, bancos, fintechs, né, o pessoal aí do setor financeiro. E, junto com isso, os reportes de AI que ajudam a complementar esses dois produtos. Olha, muito legal. Acho que pegando alguns pontos que, particularmente, eu Vitor, ou até nós da Fincat, acabamos se identificando bastante com vocês, né? Primeiro disso de parte de uma pesquisa, parte de um artigo acadêmico, tem todo um trabalho feito, só quem passou por isso sabe, aí Exato. até levar esse aspecto de validação e para o mercado, então a gente é super fã de aspectos como esse. O segundo ponto, que eu acho que é muito interessante, é a tecnologia nesse meio de fintechs. É interessante, por quê? Primeiro, ela traz a nova solução que é lá para o usuário final, seja uma pessoa ou uma empresa, como a gente estava falando, tem a fintech de crédito, de pagamentos, conta digital e por aí vai, né? Só que justamente todo o ecossistema, toda a solução, ela precisa também dessas tecnologias complementares que muitas vezes, como são startups, o recurso é escasso, o conhecimento Exato. é escasso. Então, vocês cobrem algo que é muito importante e que já foi, muitas vezes, motivo de crises econômicas, né? Essa análise de crédito falha, a gente vê todos os acordos de Basileia tentando balizar isso, mas a gente sabe que ainda é um tabu muito grande, né? Então, acho que é muito legal você trazer esse ponto, seja a fintech que oferece crédito, seja conta digital, seja de pagamentos. E aí, chegando numa parte mais prática para esse público, né? Eles estão aqui vendo o episódio, entenderam bem a solução. Próximos passos, como que elas fazem justamente esse trabalho de entender se a solução de vocês atende elas, como implementar, como fazer todo o projeto em cima disso? Muito bacana. Pessoal que está nos acompanhando, nós usamos um dashboard, tá? Muito simples. Eu brinco que ele é um Excelzão bem grandão assim. Você vai lá, você tem várias opções para importar os seus dados dos seus clientes, tá? A gente tem duas filosofias. Uma chama Dataless, que eu comentei, que a gente só pega dados cadastrais para fazer as análises, e outra é o processo de over privacy, ou seja, a gente não guarda nenhum dado e a gente não pede nenhum dado de relação entre instituição e cliente. A gente sabe que muitas fintechs que têm relação direta ou indireta de supervisão do Bacen e tal, esses dados são muito complicados, eles requerem auditoria interna e externa, então a gente desenvolveu tudo para que esses dados não sejam extraídos. Então, essa relação, saldo do seu cliente, movimentação que ele precisa fazer, diferente de outras plataformas concorrentes que a empresa tem que se abrir por completa, aqui a gente não precisa disso, são os dados cadastrais básicos mesmo, tá? Como é que funciona? Você entra lá no site, né, fcxsolutions.com.br, você se cadastra, né? Você pode entrar em contato com a gente faz um soft login, ou você pode se cadastrar sozinho, não tem impeditivo quanto a isso. Quando você entrar lá, você vai ver uma tela para você poder cadastrar os seus usuários. Você pode cadastrar usuário único, se você quiser subir manualmente cada dado do usuário, né? Renda, data de nascimento, CPF, CNPJ também a gente aceita, então aí data de abertura, endereço, tá? Você pode subir um arquivo CSV, né? Um Excel ali CSV, que é um arquivo, são dados em lote, né? Que a gente chama, um banco de dados em lote, caso você tenha isso. Ou se você quiser conectar a sua API, a nossa API, perdão, se quiser conectar a nossa API ao seu aplicativo, ao seu sistema, a gente também tem uma API bem simples de biblioteca pública ali. Você pode conectar sem nenhuma dificuldade, tá? Isso fica a critério do cliente. Quando ele sobe esses dados no dashboard, o cálculo é feito na hora. Geralmente, o cálculo demora uma média de 10 a 7 segundos para ele calcular. No que ele calcula, ele vai gerar ali algumas informações detalhadas de cada usuário, vai gerar também, né, dentro do dashboard, vai gerar uma análise da sua carteira de clientes, né? As reportes de AI que estão espalhadas pelo dashboard também vão fazer uma análise automática, então elas já vão te dar algumas dicas, falar, você não subiu nenhum CNPJ, é importante você subir CNPJ, esse tem uma série de clientes aqui, você tem, vamos dizer, 300 clientes que eles estão com risco de mais de 50%.
A gente recomenda que você peça a biometria facial deles, porque eles podem gerar um problema no futuro. Então, você consegue fazer vários tipos de análise dessa forma, né? E a plataforma ela funciona dessa forma bem simples. Então, você que é um decisor de fintechs, você pode usar, ou você pode comprar a nossa solução e passar para alguém da sua equipe usar, tá? Não é difícil, ok? Mas caso você precise de suporte para mexer, você pode pedir o suporte para a gente, mas essa plataforma ela foi desenhada exatamente para não necessitar de suporte, ela é super baby stuff, assim, é bem fácil de mexer, tá? E além disso, como é que funciona? Ela é barata. Nós fizemos de propósito, né? Pensamos em tudo para ela ser barata, porque soluções como essa no mercado geralmente custam muito caro, custam em dólar, né? E startups, fintechs que estão começando, é complicado eles investirem. Então, hoje, na data de hoje, né, que a gente está conversando, você pode assinar de duas formas. Você pode ter o trial, né, de 30 dias grátis, que você pode fazer 200 análises, ou seja, subir 200 clientes, seja CNPJ ou seja CPF, você sobe de graça, tá? Você pode fazer essas análises durante 30 dias, ou até você fazer essas 200 análises ali para você testar sem compromisso nenhum. Se você quiser assinar, você pode assinar mensalmente por R$ 350, tá? E a assinatura mensal, se você quiser cancelar a hora que você quiser cancelar, pode cancelar, não tem problema. Ou você pode fazer a assinatura anual, que é R$ 3.000 ao ano. Fica mais baratinho, né? Se você for ver ali, você está pagando 10 meses ao invés de pagar 12, né? Então fica mais baratinho. Então, para sua startup que está começando, para sua empresa pequenininha, falar, eu só tenho 5 funcionários, eu tenho 100 clientes, ou, nossa, eu já sou uma empresa grande, eu tenho 1 milhão de clientes, eu tenho 5.000 funcionários. Não tem problema, o valor é o mesmo. Tenho grandes requests que quero fazer. Você pode acionar o nosso time de venda, que daí a gente vai conversar, vai fazer por pacote, né? Não precisa ser através da anuidade ou da mensalidade. Mas aí, se você falar, eu quero fazer 1 milhão de análises por mês, né? Eu tenho um volume muito grande de análises. A gente tem um cliente que está entrando agora que ele quer fazer mais de 300 mil análises por mês. Conversa com o nosso setor de vendas que a gente faz um pacote personalizado, tá? Mas a ferramenta é muito simples, tanto de aderir quanto de utilizar, tá bom? Você pode usar ali via dashboard, pode conectar com o seu software, é tudo bem tranquilinho, tá? Pô, muito bacana, Caio. Então, você já comentou um pouquinho dessas soluções, atende todos os públicos, como a gente viu, né? Tem alguma outra funcionalidade que aí vocês oferecem? Tem algum outro ponto que você queira reforçar com o pessoal? Sim, tem uma personalização, na verdade, que é muito bacana para qualquer tipo de empresa, principalmente para fintechs que tem vários serviços, como conta digital, crédito, cartão, que é exatamente a personalização do risco para o produto, onde você pode colocar lá nas configurações, você coloca, né? Você pode até dividir por cores, você coloca, vamos dizer, cartão de crédito. Aí você coloca qual que é o risco do meu cartão de crédito que eu posso aceitar. A minha empresa aceita até 20% de risco, né? Então, vamos dizer, a cada 100 pessoas, se eu tomar 20 golpes, a minha empresa suporta. Ela não suporta mais de 20 golpes, o meu caixa não suporta, enfim. O próprio usuário ele pode definir isso. Com base nessa definição, cada cliente que você analisar vai estar lá na plataforma, no detalhado, né, no resumo detalhado, e também na visão geral da carteira de clientes, você vai poder ver o cálculo exclusivamente para aquele produto. Então, é uma coisa muito bacana, porque você pode ver o cálculo de crédito do cara, o cálculo, né, do Trusted Advisor, ali, saber se ele vai causar um golpe ou sofrer um golpe, e você pode ver qual que é o risco dele para aquele produto em específico, produto da sua empresa. Então, eu tenho um cartão de benefícios. Aí vai mostrar ali de 0 a 1.000 pontos qual que é o risco daquele cara. Se vale a pena, vamos dizer, se vale a pena conceder aquele produto ou não. Porque às vezes o cara tem um bom score ou é seguro, mas para aquele produto o risco é muito grande, ou vice-versa. Então, é uma personalização bacana que a empresa pode fazer. Pode colocar quantos produtos quiser,
definir por cores, colocar nomes, enfim, é uma funcionalidade bem bacana para personalização mesmo do próprio produto. Legal, reforçando até que a gente tinha falado nessa questão de personalização, não mais tendência, mas necessidade, realidade. Então, realmente, isso é muito bacana, porque a gente sabe que, principalmente nesse meio de fintechs, startups, cada modelo é um modelo, então agrega muito valor essa questão da personalização. E para a gente caminhar para a parte final aqui do episódio, eu gosto bastante de, com todo convidado, fazer esse jogo, né? A gente começou lá falando um pouquinho da sua trajetória, o pré-FCX, falamos um pouquinho o que a FCX faz hoje, como está esse mercado, e a gente foi vendo que ao longo do tempo os golpes vão crescendo, a criatividade, como você colocou, dos golpistas aparece, e do lado de vista, então, da solução justamente para ajudar as fintechs, as startups, para onde você vê que as coisas estão indo, o que vocês veem que vocês vão trabalhar mais em cima, tendências, porque daí, daqui a algum tempo, né, quando isso já estiver acontecendo, você pode voltar aqui no nosso bate-papo e comentar um pouquinho, pô, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, teve essa novidade aqui. Fique à vontade para falar um pouquinho das suas perspectivas. Essa é uma ótima pergunta, Victor, e esse tema eu discuti algumas semanas atrás com um dos meus sócios na FCX, o Luiz Almeida. Até um abraço aí para o Luiz, ele é tech lead do PicPay, e a gente conversou exatamente sobre isso. E o futuro, não só da FCX, mas o futuro da análise de risco e dos riscos mesmo, né? Em questão de fintechs, em questão de instituições financeiras no Brasil, ele permeia a análise de dados. Então, os dados são o nosso petróleo. O nosso petróleo hoje são os dados. Os golpes vão crescer, porque a acessibilidade vai crescer. A Mastercard tem um plano até 2030 de fazer um cartão sem números, sem nada. Ele ser um cartão completamente sem informações, ou seja, ele passar sozinho. É um plano global que eles têm. Outras grandes empresas como Visa, Amex também têm esse plano. Alguns bancos, como o próprio Nubank, né, recentemente implementou uma versão própria do Pix na Colômbia. O Banco Central quer exportar o Pix como um produto também. Então, este movimento das fintechs, esse movimento dos players do mercado financeiro, nos atenta para o seguinte: eles estão cada vez viajando e expandindo mais, e o nosso papel como seguranças desse setor é garantir uma viagem segura, é garantir uma expansão segura. Então, o futuro da FCX são produtos cada vez de análise de dados mais macro. Pegar dados disponíveis, pegar dados não sensíveis, guardar, prezar pela privacidade do usuário, mas poder dar segurança para ele com os dados públicos, com os dados que estão disponíveis, dados cadastrais, dados macros, que a gente chama, né, dados de macro-sociedade, para que ele tenha privacidade para usar o banco dele, para fazer as transações, comprar o que ele quiser, receber o que ele quiser, mas também ter a segurança de saber que não vai sofrer um golpe, que não vai sofrer um problema do gênero. O empresário em si, né? A gente tem muita proteção ao próprio empresário. Então, o que nós vemos para o futuro queremos mais dados cadastrais, queremos mais dados comportamentais, vamos trabalhar muito com essa questão de dados comportamentais. Temos produtos já para os próximos 5 anos que já estão em fase de pesquisa e desenvolvimento. A FCX quer revolucionar o mercado de... a gente já está revolucionando no mercado de combate a golpes e fraudes. A gente quer revolucionar o mercado de pesquisa de mercado, porque hoje o mercado, né, o ramo de pesquisa de mercado, ele é muito nichado para empresas gigantescas e para setores muito específicos. Nós temos planos para fazer isso. A gente quer tornar a nossa plataforma cada vez mais personalizada. O meu objetivo para daqui a 5 anos é que o empresário que aceda à FCX, que entre na FCX, ele consiga personalizar as coisas como se fosse um Lego, sabe? Como bloquinhos ali, ele escolhe
qual análise vai fazer, que tipo de coisa ele vai fazer, tudo sem depender de pessoas. A FCX ser 100% livre, não humano-dependente, né? Ter um atendimento humanizado, mas não ser humano-dependente. O cara pode pegar domingo de tarde e ele começar a fazer as análises, ele começar a juntar e fazer tudo de forma blocada, né? Com blocos, poder personalizar. A gente tem um tipo de dashboard para cada empresa e para cada pessoa. Queremos também trabalhar muito com a questão comportamental, então a gente vai trabalhar muito com essa questão de dados comportamentais, dados de segurança. Já estamos começando pesquisas também para mudar e reformular essa questão das análises faciais, né, biométricas. Então, para melhorar isso, conseguir ainda, o que eu estou falando é uma coisa ainda, é uma pesquisa, né? A gente imagina que é um produto que esteja pronto, sei lá, daqui a 5, 6 anos, é conseguir, através da biometria, descobrir traços comportamentais de determinados indivíduos. Então, literalmente a sua cara vai dizer como você age, qual é a sua questão de risco. São pesquisas que a gente está começando a abrir, né, bem ali um pouquinho, mas, em resumo, o que eu penso para o futuro da FCX a gente vai aumentar e vai melhorar a nossa IA para ela ficar cada vez mais esperta, mais preditiva, e análise de dados comportamentais e uma plataforma cada vez mais personalizada, onde o empresário vai ter uma plataforma 100% diferente da plataforma do outro, porque ele quis personalizar desse jeito, para atender as dores da empresa dele, seja fintech, seja edutech, seja martech, RHtech, enfim, por aí vai. Muito legal, sensacional, na verdade, né? E para a gente fechar, Caio, até você já comentou um pouquinho, mas quiser reforçar, né, o site de vocês, também se quiser deixar algum outro contato, LinkedIn, fique à vontade. Claro, vamos lá. Gente, quiser entrar em contato com a gente, tá? Primeiramente, o nosso site FCX Solutions, tá? Então é Solutions em inglês, então é Solutions, que escreve com T, fcxsolutions.com.br. No LinkedIn, linkedin.com, @FCX Solutions. No Instagram, @FCX Solutions também, tá? E-mail, quer falar com a gente? Tem 2 e-mails que você pode falar, tá? Se você quiser conversar com a gente, contato@fcxsolutions.com.br. E se você já for cliente ou tiver alguma dúvida mais técnica, suporte@fcxsolutions.com.br, beleza? Lição de casa para o pessoal, então, seguir as redes, acessar o site e pegar Exatamente. o link aqui desse episódio e compartilhar com todas as techs aí, né? Eu sempre brinco. Claro, a gente gosta do like, do se inscrever no canal, mas mais do que isso, compartilha, porque acho que foi uma verdadeira aula, um resumo, né? Que você fez muito bem, toda a sua trajetória muito bem conectada com uma solução tão necessária. Compartilha, ouve, manda para os amigos. Você que está ouvindo no Spotify, ouve enquanto está indo para o trabalho, no trânsito, às vezes, é bacana, tá? Então, compartilha, espalha a palavra. Espalha a palavra da proteção dos dados, tá? Boa. É mais importante do que nunca. Os dados, nos próximos 10 anos, eles vão ser as coisas mais importantes que nós vamos ter. IA generativa, a coisa tá bombando, e os seus dados são as suas coisas mais importantes, tá? E vão se tornar cada vez mais importantes. Então, se proteja, vem com a gente, que eu tenho certeza que nós vamos mudar esse mercado. Com certeza. Caio, obrigadão aí pela participação, reforçando então todos esses convites para o pessoal seguir esse papo com você, né? Eu sempre falo, o primeiro papo foi o Vitor com o Founder, agora todos podem, agora estão devidamente apresentados, então podem continuar esse papo com você. Venham falar, venham falar. Com certeza. E como eu disse, ficamos abertos aí para no futuro dar uma atualizada nesse mercado tão interessante. Com certeza, é sempre um prazer falar com o Vitor, o pessoal da Fincat desde sempre muito hospitaleiro, muito solícito a tudo que a gente já conversou, né, com a FCX aí. Então a gente está aberto sempre para conversar. Você fintech, você de outro setor às vezes que gostou, eu estou precisando, estou com um problema, né? Eu falo que a FCX ela é uma empresa para evitar traumas entre empresa e cliente ou empresa e empresa. Então, se você trabalha com cliente ou com empresa, a FCX ela pode servir para você, tá? Entre em contato que a gente está te esperando, beleza? Muito bom, pessoal. Fechamos aqui, então, mais um episódio para lá de especial. Se inscreva aí no canal também para
conferir a nossa agenda de próximos papos e a gente se vê no próximo. Até lá! Valeu!